Olá, Shalom, seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Para não sermos enganados e iludidos por políticos e ministros do Supremo Tribunal, é preciso entender uma questão simples e lógica que revela as diferenças entre o justo e o legal. E isso também, gente, se aplica às políticas e normas religiosas. Então eu pergunto, qual a diferença entre a justiça e o legalismo? O que é justo e o que é legal? Olhando para a situação brasileira, por exemplo, vemos ministros do STF e políticos citando a Constituição brasileira para defender o quê? Para defender os seus interesses e alegam que estão defendendo também a democracia e a justiça. Mas será que isso é real ou se trata de manipulações tendenciosas? Lembre-se que, tratando-se de democracia, Deus é super democrático. Tanto é que Ele nos permite escolher se queremos a bênção ou a maldição, não é mesmo? A justiça ou o legalismo. Está escrito: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Não se esqueça que a palavra deuses também se refere a homens. Por isso, tome muito cuidado com as leis dos homens. Então eu pergunto, a Constituição brasileira é justa ou é legal? Em primeiro lugar, é de suma importância entender que a democracia ou a liberdade não estão acima da justiça, porém elas não devem estar sujeitas ao legalismo. Para você compreender melhor o que estou dizendo, veja que em tempos remotos era legal queimar os judeus em praças públicas, mas o ato era justo. A Igreja Católica dizimou milhares de judeus, cientistas e pensadores baseados em suas leis, mas elas eram justas? Em alguns países aqui no Oriente Médio, é legal decepar a mão de quem rouba. Mas é justo o procedimento? No Brasil antigo, era legal a escravatura. E os senhores feudais podiam açoitar os escravos em praça pública. Mas era justo este posicionamento? Olhando para a atualidade, vemos que a Constituição brasileira foi manipulada para amparar o legalismo e a injustiça. Veja que é legal os salários exorbitantes e as regalias dos políticos brasileiros, mas isso não significa que seja justo. A injustiça e o pecado também se tornaram parte da Constituição e das normas religiosas. Olhando para o judaísmo e para o cristianismo, vemos que as leis de Deus foram manipuladas e as interpretações tendenciosas geraram o legalismo e as injustiças. A política e a religião se baseiam no que é legal e não exatamente no que é justo. Então, é preciso mudar o foco, é preciso mudar a mentalidade, é preciso mudar a ideologia, é preciso rever os conceitos e eliminar os preconceitos contra a Constituição Divina para que realmente haja mudança significativa em nossa sociedade e nas leis que regem a nação brasileira, gente. Você quer ver um Brasil melhor? Você quer ver um mundo melhor? Respeite as leis da natureza e guarde os 10 mandamentos, pois neles há um princípio lógico que veremos a seguir. Em primeiro lugar, eu devo informar que os 10 mandamentos, gente, não têm absolutamente nada a ver com religião, mas com os princípios morais e éticos e lógicos.
Deus não é parte de nenhuma religião e nem tem planos para elas. Porém, os planos de Deus são para povos, tribos, línguas e nações, e não para instituições religiosas. E quais são as necessidades básicas de qualquer ser vivente? Quais são? Alimentos, vestes, educação, moradia, qualidade de vida e justiça. Veja que tudo isso, gente, está previsto na Constituição Divina, que em hebraico chamamos de Torá. Por isso, Yeshua disse: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, vamos aprender agora o que devemos fazer para melhorar a nossa vida, a qualidade de vida. No primeiro mandamento, o Criador deixa claro que devemos nos livrar das religiões e dos deuses que inventamos. E por isso, ele nos deu os princípios lógicos para construirmos uma sociedade decente e justa. Então o Senhor disse: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os mandamentos. Uma das primeiras coisas que Yeshua fará durante o implante do reino de Deus aqui na terra é destruir as religiões, que são a causa das injustiças, junto com as políticas ou com a política. A política e a religião podem ter sua legalidade, porém são injustas. Se você quer um Brasil melhor, então aprenda a justiça, coloque em prática e ensine os mandamentos do Senhor. Está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Em outras palavras, o escritor está dizendo: nunca use o nome de Deus em políticas tendenciosas e manipulações religiosas, principalmente quando são contrárias às leis de Deus. A coisa mais repugnante que vemos, gente, é a hipocrisia dos políticos que prestam juramento e líderes religiosos que são consagrados com a mão sobre a Bíblia. Políticos e religiosos que usam o nome de Deus em seus discursos, porém suas ações são injustas e pecaminosas. Precisamos dar um basta na hipocrisia político-religiosa que se aproveita do nome de Deus para manipular os ignorantes. E o texto diz: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. Agora ficou difícil, né, gente? Graças à manipulação religiosa, as coisas complicaram. Já vão correr para Colossenses 2,16, achando que podem isolar e descontextualizar os escritos do apóstolo Paulo para justificar a transgressão do mandamento de Deus, para a legalidade. Se você é apenas um estudante
de conceitos teológicos ou um ouvinte na igreja que nunca parou para estudar o contexto bíblico e histórico, não se preocupe. Em primeiro lugar, assista aqui no canal um vídeo especial onde apresento os ensinamentos dos falsos mestres de Colosso, para você entender o que realmente estava acontecendo e o que diz o contexto da carta de Paulo aos Colossenses. Em segundo lugar, lembre que no quarto mandamento está firmada uma promessa aos que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Ou seja, a promessa de entrarmos em seu reino, no reino de Deus, em seu descanso, conforme lemos no capítulo 4 da carta aos Hebreus. Em terceiro lugar, considere que Deus nos preveniu que um sistema corrupto mudaria suas leis e o calendário e perseguiria os fiéis. Por isso Deus disse a Daniel: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues em sua mão por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para os destruir e para os desfazer até o fim. Então, como você pode ver no contexto do livro de Daniel, muitas coisas deveriam acontecer até a primeira vinda do Messias. Porém, ele seria tirado, de nosso meio, o templo aqui em Jerusalém seria destruído e a comunidade judaica perseguida. Isso tudo, gente, se cumpriu no período entre os anos 65 e 70 da Era Comum. Por isso eu aconselho que você acompanhe aqui no canal o estudo sobre a carta aos Romanos, para que você compreenda corretamente os conceitos de Paulo sobre as leis de Deus, assim como a história do Império Romano, que está ligada à visão de Daniel. Com o passar dos séculos, a religião do Império e os conceitos pagãos greco-romanos se mesclaram, a fé judaica messiânica, e a partir do Concílio de Nicéia nasceu então o cristianismo moderno, com suas teorias que mudaram o calendário e as leis de Deus. Os próprios judeus crentes em Yeshua, a começar pelos discípulos e apóstolos, foram perseguidos e mortos pelos imperadores romanos, gente. O antissemitismo lançou suas raízes na teologia cristã e a igreja continuou perseguindo e massacrando os judeus e gentios fiéis que guardavam os mandamentos de Deus. Com Lutero não foi diferente. Inicialmente ele se aproximou dos judeus, mas no final nos massacrou por não aceitarmos uma teologia que continuava distante da realidade bíblica, e finalmente nasceu aí o nazismo, graças aos erros teológicos do catolicismo e do protestantismo. O nazismo teve o respaldo da Igreja Católica e também protestante. Promovia a Alemanha acima de tudo. Se fortaleceu com a extrema-direita e pregava uma raça pura e mais forte. O Império Romano caiu, mas seus conceitos de pão e circo e superioridade continuam influenciando a teologia cristã e a política, independentemente de ser de direita ou de esquerda. Os conceitos imperiais são apenas ajustados às épocas e aos interesses dos partidos ou das instituições religiosas. Quem conseguir se livrar da desonestidade intelectual e do ego religioso compreenderá a lógica contextual bíblica, que é simples e não requer malabarismos teológicos ou acadêmicos para entendê-la. Note que está chegando o dia do retorno do Messias, onde o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e ao seu reino será um reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhes obedecerão. Então,
é de suma importância você compreender a lei de Deus em sua forma original e não segundo as mudanças realizadas pelos papas ou pela teologia protestante. E a lei de Deus diz: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra, que te dá o Senhor teu Deus. Graças à rejeição às leis de Deus por parte das instituições religiosas e políticas e à falta de interesse dos pais e mães, os filhos sofrem as consequências de um sistema corrompido e, consequentemente, todos vivem em desobediência, dor, sofrimento e desonra. A legalidade religiosa e política permite o avanço da injustiça. E o povo atualmente está nas mesmas condições vividas pelos romanos, que foram repreendidos pelo apóstolo Paulo ao escrever: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade. Fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. A história, gente, se repete porque o povo não quer saber da justiça, mas quer saber do legalismo, que contraria também as leis da própria natureza. Tanto é que a ideologia LGBT XYZ é um grande exemplo que estamos vendo, onde a legalidade ou legalismo não há injustiça, porque o que importa no legalismo é o quê? É o que queremos, segundo os nossos interesses. O legalismo é um meio humano de tentar, através da obediência de regras de homens, anular a Constituição divina e sua justiça, e mesmo assim ser aceito e amado por Deus. Isso é um resumo geral que falam por aí, dentro das igrejas, com base em textos isolados e descontextualizados. A maior mentira contada no mundo cristão diz que o crente será justificado exclusivamente pela crença em Jesus. Estão assassinando as almas dos crentes através de um falso evangelho, de heresias destrutivas. Porém, o mandamento de Deus diz: não assassinarás. Este é o mandamento original escrito em hebraico. É importante saber que assassínio ou assassinato é o ato ilegal de tirar a vida de outro ser humano sem justificativa válida, especialmente a morte ilegal de outro humano com malícia premeditada. A pena de morte, gente, é válida e vigente nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. E os transgressores de determinados mandamentos de Deus serão condenados pelos crimes que cometem. Por isso, Yeshua disse: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no Seol a alma e o corpo. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas.
De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, tome muito cuidado com as teorias que pregam um evangelho fake. Conforme eu mostrei em outro vídeo aqui mesmo no canal, e esse evangelho fake é um evangelho adulterado. E o que diz as Escrituras? O que a lei de Deus diz? Não adulterarás. Veja que o adultério e a prostituição têm praticamente as mesmas características, mas não estão ligados apenas ao ato sexual, gente. Não se engane. No contexto bíblico, é considerado prostituição o culto a ídolos, assim como o adultério está ligado à falsificação e corrupção em todas as áreas da nossa vida, tanto físicas quanto materiais. Esse mandamento é mais abrangente do que ensinam nas cartilhas religiosas, né? E muitas das condenações citadas pelo apóstolo Paulo não estão mencionadas claramente na lei de Deus, mas se baseiam neste mandamento. Não falsifique produtos e nem venda-os para não ser condenado com os adúlteros. Não faça ídolos e nem os cultue para não ser condenado com os que se prostituem. Você consegue entender? Não adultere as leis de Deus e o contexto bíblico para defender dogmas religiosos. E a lei diz: não furtarás. Nesse mandamento está enquadrado todas as categorias de assalto, roubo, sequestro, etc. Existe um versículo bíblico escrito no livro do profeta Malaquias que a maioria dos líderes religiosos espertalhões gostam de usar para o seu próprio benefício. E o texto diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Seus dízimos e ofertas devem ser usados para ajudar os necessitados, assim como para festejar ao Senhor durante as festas bíblicas, junto com os seus familiares e amigos. Dízimos e ofertas não são para sustentar líderes parasitas e muito menos para construir e sustentar impérios religiosos. Não usem indevidamente o nome de Deus para roubá-lo enquanto constrói seus templos imperiais. Levitas e sacerdotes são somente os descendentes da tribo de Levi, e eles não tinham direito a riquezas em nome de instituições religiosas como inventam por aí. Judas era o tesoureiro de Jesus, de Yeshua, e dos outros discípulos, mas isso não significa, não quer dizer que Yeshua vivia às custas do povo. Lógico que não. Yeshua foi criado por um pai que exercia a nobre profissão de carpinteiro, e ele cresceu entre amigos pescadores. Veja que os discípulos exerciam a profissão da pesca. O apóstolo Paulo trabalhava como armador de tendas, para não ser um peso entre os irmãos. As instituições religiosas atualmente estão piores do que os vendedores que ficavam no pátio exterior do templo, né? Negociando. E depois Jesus os repreendeu. Hoje tornaram seus templos uma fonte de negócio e comércio. Os próprios membros também usam a igreja como um trampolim, né, para seus comércios. Inclusive, gente, tem uma piadinha judaica que diz assim: sabe por que um judeu reza assim? Sabe? Para ver com quem fará o próximo negócio. A piada é engraçada,
mas o fim será trágico, porque as religiões são um fracasso. Então pense nisso antes de entregar o seu dinheiro para qualquer instituição religiosa. E a lei de Deus diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nesse mandamento entra a questão da mentira e das meias verdades. Satanás tentou Yeshua falando meias verdades e usando versos bíblicos isolados e descontextualizados, igual nós vemos por aí nas teologias. Olhando para o sistema jurídico, a mentira é a principal ferramenta para o sucesso. E como disse Yeshua, vós tendes por pai a Satanás e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso é importante você gravar em sua mente e em seu coração a diferença entre o justo e o legal. A mentira ou a meia-verdade é algo legal, que interfere negativamente na prática da justiça. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Sabe por que você não deve cobiçar nada do que seja de outra pessoa? Em primeiro lugar, você pode estar cobiçando algo que foi conquistado na base da corrupção e do pecado. E não há verdade ou justificativas para aquilo que seu próximo conquistou ou adquiriu. Nem mesmo a mulher o ama, mas é apenas uma parasita interesseira. Se você quer ser abençoado por Deus, estude e cumpra os mandamentos do Senhor. Isso é uma realidade bíblica. Inclusive, o próprio Yeshua disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, quem ama a Deus de todo o coração e com todo o entendimento, não tem outros deuses, não é mesmo? Não promove a idolatria, não confecciona, não cria, não constrói ídolos, não usa o nome de Deus em vão, guarda o Shabat, o sábado, entendendo a sua importância e sabendo que a lei é a sombra dos bens futuros. E quem ama o próximo? Quem ama o próximo honra pai e mãe, não assassina, não adultera, não furta, não mente e não cobiça. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse estudo simples e lógico. E que Deus nos livre do legalismo e do egocentrismo religioso. Se guardarmos os 10 mandamentos, mudaremos o mundo para melhor. Por quê? Porque eles são a base da justiça e do juízo de Deus. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço daqui de Jerusalém e nos vemos no próximo vídeo. Shalom, shalom.